وإنك لعلى خلق عظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa. Para o nosso primeiro programa temos como convidado o nosso chefe, que responde pelo nome Abdussalam Lingundo, este que exerce a função do diretor geral do canal. Pedimos para que cumprimente aos nossos telespectadores e seja bem-vindo ao nosso programa. Bem, em primeiro lugar, permitam-me saudar aos nossos telespectadores com uma saudação calorosa, abrangente e, acima de tudo, que transmite muita paz, que é o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em seguida também quero com toda a força agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, enviar paz e bênçãos à sua nobre criatura, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que trilhou os seus passos em esforço e em sabedoria, transmitindo aquilo que é a mensagem do nosso lindo Islã. Sim. Depois da apresentação do nosso convidado, para a primeira pergunta do nosso programa, sim, a pergunta é a seguinte: como é que surgiu a ideia da criação deste canal? Bem, o surgimento da ideia deste canal, a relação entre as religiões. Como qualquer uma outra ideia, esta ideia surge como qualquer outra ideia. Existem várias ideias que surgem nas mentalidades dos jovens, não só muçulmanos, mas pelo mundo fora, mas que, devido a algumas barreiras, as ideias não são colocadas em andamento, as ideias não são materializadas. Esta ideia surgiu mesmo com alguns jovens, cá do Colégio Hamza, na cidade de Maputo, ou na cidade de Matola, assim melhor, Falo mesmo do nosso querido apresentador, o Marcelo, e para aquele jovem que está lá por detrás das câmeras, o Ismail, e os demais jovens que juntos, nesta senda de ideias, de tentar trazer alguma coisa boa para a comunidade muçulmana, eles viram que nós precisamos de entrar naquilo que é a modernidade. Nós precisamos levar o nosso da'wat, levar aquilo que é a expressão dos muçulmanos a um patamar elevado, e foi assim que eles pensaram em criar este canal, a relação entre as religiões, que é um canal que visa expor conteúdos nas plataformas eletrônicas. Estamos a falar do YouTube, estamos a falar dos Facebooks e as demais plataformas, que é aquilo que realmente as pessoas estão a consumir. Então nós queremos que as pessoas consumam um pouco daquilo que é a realidade do Islã. Esta ideia também surge por aquilo que vem sendo repercutido, aquilo que é nas redes sociais, nos meios de informação a respeito do Islã. Nós sabemos que o Islã hoje em dia é um alvo em que qualquer atirador, seja ele com pontaria ou não, vai para lá e tenta atingir aquilo que é o Islã. Com conhecimento ou não, as pessoas estão sempre tentando usar o Islã como alvo e introduzindo lá os seus conceitos, as suas ideias e os seus pensamentos preconceituosos. Então, esta ideia de criação deste canal, e assim como o próprio nome também convida-nos, é um nome que convida mesmo para esta ligação. Sim, para a realização do vosso programa, como é que foi possível a obtenção dos equipamentos? Bem, este é um ponto bastante interessante, não porque queremos pedir a quem nos escuta no primeiro programa a solidariedade, que presta a sua solidariedade, não,
Mas é uma pergunta bastante interessante porque não é fácil. Todo mundo sabe que nós somos apenas estudantes, né? Temos o nosso devido valor, mas para conseguir criar todas essas condições técnicas, né? Não é tarefa fácil. No momento, nós contamos com aquilo que é o mais básico possível, que é um telefone celular, né? Que vem através de um dos membros do grupo, né? Em que a sua família solidarizou ou mostrou a sua solidariedade em si, que é para com a pessoa, e disponibilizou o instrumento ou o material, que é o telefone celular, que não é um celular de tanta qualidade, mas já é básico demais para nós fazer o nosso trabalho. E também contamos com um tripé, que de forma um pouco cômica nos foi oferecido com o nosso pedagógico, o Sheikh Mohammed, a quem nós enviamos o nosso Jazakumullahu Khaira, nosso Sheikh, que disponibilizou este material. E basicamente, até este momento, este que nós temos de expressivo. Temos mais outros materiais, mas o material básico que nós temos é este, sonhando ter muito mais para a qualidade dos próximos programas. E seguindo a outra pergunta, aí, quais são os vossos objetivos dentro do canal? Bem, objetivos. Assim como todo princípio que tem um fim, no meio disto está o nosso objetivo. O princípio é aquilo que eu já mencionei. O fim é fazer com que o nosso princípio islâmico seja compreendido e entendido pela sociedade. Nós pretendemos colmatar toda essa onda de discriminação, toda essa onda de preconceito que vai nas mentes das pessoas. Nós precisamos fazer entender às pessoas lá de casa que o nosso Islã é uma luz. Porque o nosso Islã está mesmo baseado no conhecimento. E o conhecimento está baseado na certeza. E nós temos um conhecimento, temos uma certeza daquilo que é o nosso conhecimento. Percebe-se? Então, assim sendo, nós queremos fazer com que o pessoal, os nossos queridos irmãos lá de casa, percebam que realmente o Islã tem relação com as demais religiões. Percebe? Mais em diante, talvez irei mencionar qual é esse tipo de relação que existe entre as nossas religiões, mas o princípio, exatamente os nossos objetivos são esses, com que a compreensão realmente do nosso verdadeiro Islã chegue às demais pessoas. Sim, para uma pergunta interessante que o público quer saber lá em casa, por que a escolha deste nome? Exatamente, e eu já previ esta questão, né? Por que a escolha de um tema ou de um nome bastante sugestivo, relação entre as religiões? Na verdade, muitos não sabem, mas a realidade é que o Islã, que para o português até podemos traduzir como a paz ou a religião da submissão, não é uma religião nova na face da terra, mas é uma continuação, né? É uma religião que é eleita por aquele que é o nosso Criador, né? Criador dos céus e da terra. O nosso Criador, como sapientíssimo que é, criou o ser humano e dotou o ser humano de um código de vida, né? E ele elegeu este código de vida como sendo a submissão voluntária a ele. Não é imposição, não. É uma submissão voluntária. E esta submissão voluntária culmina naquilo que é a geração de paz. Gera paz nos corações daqueles que seguem voluntariamente este caminho e cria paz para as demais pessoas que convivem com estes submissos. Este é o Islã, que para o português, como já disse, podemos traduzir como religião de paz ou simplesmente, ou melhor dizendo, podemos traduzir como religião da submissão ou simplesmente como caminho da paz. Este é o caminho que Deus sempre elegeu desde o princípio da criação, desde o primeiro homem até hoje. E esta revelação é contínua, tirando o período que é chamado de período sem revelação, o maior período sem revelação, que foi da vinda de Jesus Cristo, né, até a vinda do último mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim,
neste período foi o maior período em que esta religião esteve, digamos, sem proporcionar à humanidade aquilo que era o caminho da paz. Mas tirando este período de cerca de 500 anos, não houve na história um período em que não existisse um profeta que chamasse as pessoas para a submissão, chamasse as pessoas para a paz. Nossa religião também se identifica com as outras religiões que não são as religiões celestiais. Porque quando nós mencionamos religiões celestiais, falamos do judaísmo, falamos do cristianismo, né? Falamos dos hebreus, mas também temos uma relação especial, afeto com as demais religiões. Porque o objetivo principal de grandes homens, quando criam as suas religiões, por mais que sejam religiões inventadas, é no sentido de chamar o homem, chamar a atenção do homem para aquilo que é a paz. Então, nós nos identificamos com todos os outros que não fazem parte de religiões celestiais no que tange a criação, a geração de uma comunidade, de uma juventude ou até mesmo das pessoas adultas vivendo num ambiente salutar e com muita paz. Sim, depois da pergunta esperada, para outra pergunta, quais são, em poucas palavras, pode nos explicar as verdadeiras relações entre religiões? Sim, poderia explicar, mas acredito que já se foi mencionado alguma coisa, que realmente há uma relação entre as religiões, não é? Entre as religiões celestiais, a relação é a base, que é o nosso Criador dos céus e da terra, que revelou para cada uma dessas religiões que não são religiões diferentes. Nós falamos em termos técnicos de religiões porque estamos a tentar consciencializar as pessoas ou situar as pessoas. Estamos a falar de cristianismo, estamos a falar de judaísmo, mas para pessoas que estão a estudar teologia, quando se fala de religiões, na mente deles, eles compreendem como apenas uma religião, né? Porque para Deus não existem várias religiões. Para Deus existe uma religião que deve ser seguida, né? Existe uma religião que sempre foi seguida. Essa é a religião de submissão. Então, nós temos uma relação com todas essas pessoas, né? E temos relação com todos os outros que, de maneira espontânea, livre, se identificam com aquilo que é o nosso caminho, o caminho da paz. Assim poderia responder essa questão. Sim, em poucas palavras, já que o tempo não nos permite, qual é o apelo que deixa à comunidade acerca do nosso canal? Bem, do vosso ou do nosso? Do nosso canal, sim. melhor dizendo. Ok? Para a comunidade em geral, vai o nosso apelo, né? E vou citar aqui um versículo, né? Este é um apelo mesmo para a comunidade muçulmana, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona de forma bonita, assim como é todo o Alcorão, uma palavra dela, não é? Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin", deveis preparar contra eles o que puderdes de força. Aqui a expressão ou a palavra quwwatin não foi definida, e por não ter sido definida, este é um versículo que muitos interpretaram de forma errada, para indicar que os muçulmanos são ou têm ligação com aquilo que é o terrorismo, mas não condiz com a realidade, não condiz com a verdade, né? Na realidade, este é um versículo que grandes potências mundiais, religiosamente ou não, utilizam para manter a sua força, manter aquilo que é a sua dignidade como país, como nações. E os muçulmanos não poderiam ficar de fora, não é? Allah subhanahu wa ta'ala diz: e preparem contra eles o que puderdes de força. Mas esta força implica nós aceitar que é tudo aquilo que envolve, primeiro, o conhecimento. Porque Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que enviou um mensageiro, um mensageiro iletrado para um povo iletrado. E veja lá o curioso deste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que enviou um mensageiro iletrado para uma gente iletrada para ensinar-lhes o livro e a sabedoria. Um mensageiro iletrado que não passou na escola para ensinar a este povo
o livro e a sabedoria. Este é o nosso Islã. Esta é a religião do Islã que tenta levar esta realidade. Então, o apelo vai para toda a comunidade islâmica que prepare-se com todos os recursos que tem, com todos os recursos que detém, para fazer face aos desafios do milênio, fazer face àquilo que é a realidade que nós estamos a enfrentar hoje, que são jovens envolvidos em caminhos tortuosos, velhos, dotados de muitos recursos financeiros, que não sabem como dirigir esses recursos, como investir nesses recursos. São as nossas manas, são as nossas mães, sem perspectivas, com aquilo que é a sua postura e tudo demais. Então, apelar a toda a comunidade muçulmana que evidencie esforços na obtenção do conhecimento lícito, para fazer com que tudo dê certo e o nosso canal seja um sucesso. Sim, depois das belas palavras do nosso convidado, e o nosso programa termina por aqui, e pedimos a toda a gente que nos segue nas redes sociais relações entre religiões. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.